Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje conversando com a promotora eleitoral da comarca de Diamantina, a doutora Luciana Cristófaro, que atendeu o nosso convite. Estamos falando sobre os processos eleitorais pós-eleições 2020 aqui no Painel Livre. Quero agradecer a você que acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo também no nosso site tvvalinete.com.br, no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Doutora, quando a gente fala em processo eleitoral, a gente está falando de uma justiça célere, tudo é muito rápido, né? Como é que, durante o processo eleitoral, a gente sabe da velocidade, tudo deve acontecer antes das eleições, mas pós-processo eleitoral, ainda mais em pandemia, qual que é o tempo normalmente que isso acontece, ou especificamente nesse ano, quanto tempo deve resolver isso? Porque cria uma instabilidade muito grande até mesmo na população, né? Vamos ter eleições, não vamos ter novas eleições? Sim, concordamos que gera realmente essa insegurança, né, jurídica, essa instabilidade. E esses processos de cassação que podem gerar uma cassação, eles têm prioridade de julgamento nos tribunais, no TRE. Agora, realmente falar de tempo para a gente também é difícil, é complicado. Como você mesmo colocou, tem essa questão da pandemia, às vezes o tribunal está suspendendo os prazos, daí retorna, depois suspende de novo, então não tem nem como a gente fazer uma estimativa, mas são processos que têm prioridade na tramitação e no julgamento. Temos vários processos nessa mesma linha, né, de uso irregular de verbas de campanha nessa eleição diferenciada, né, nessa primeira vez que temos essas regras atuando. Há uma orientação do Ministério Público para vocês agirem aqui em Diamantina ou nas comarcas, né? E lá em Belo Horizonte, como eles estão pensando em recorrer, eles vão tentar... Qual que é o pensamento do Ministério Público hoje? Ele está uniforme? Sim, acreditamos que assim, como todo mundo sabe, ou se não sabem, né, tem um princípio dentro do Ministério Público que é a independência funcional. Na verdade, a gente recebe orientações, né, inclusive a gente pede também orientações aos coordenadores da área, mas a gente não é vinculado a essa recomendação, seja do procurador-geral ou seja de coordenadores. Na área eleitoral é muito interessante, a gente se percebe bem coeso. Temos um grupo, esses grupos de troca de mensagens, o coordenador é o doutor Edson Rezende, que é uma sumidade em direito eleitoral, tem vários livros publicados, e ali a gente sempre buscou trocar essas experiências e o que estava acontecendo em cada comarca. Essa questão do fundo, o Edson nos orientou realmente falando, bom, como eu coloquei aqui, é um assunto muito novo, é uma coisa que aconteceu pela primeira vez nessa eleição, então a gente entende realmente que é ilegal, que é irregular. Então, todos aqueles que tiveram essa questão na sua comarca ajuizaram ações, e agora ele também orientou que houvesse o recurso, obviamente, como eu disse, dentro da independência funcional de cada um, para que o assunto chegasse aos tribunais. A gente precisa que esse assunto chegue aos tribunais para que a gente tenha essa decisão, essa jurisprudência, para entender como é que isso vai funcionar daqui para frente. Deixa eu voltar aqui no caso do vereador Wagner, né, que ele teve decisão de cassação do diploma aqui em primeira instância. Okay. É um vereador que teve uma votação expressiva, foi o mais votado, mais de 1.000 votos. Isso não deslegitima a vontade popular, uma judicialização do processo? Nós temos aqui, quando você fala isso, vários direitos em conflito, né? O direito do voto, uma pessoa um voto, a pessoa tem aquele direito, mas o direito também a uma eleição, a um processo eleitoral legítimo, um processo eleitoral em que você realmente acredite e fale, o meu voto está
valendo a pena, o meu voto está sendo dado de forma consciente. Essas questões, é até muito interessante falar isso, né? Se isso não deslegitima a pessoa a votar. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que eu não, a instituição, o Ministério Público, a gente acredita, como fiscais da lei, que se a gente mostra, olha, nesse ponto a lei foi falha ou nesse ponto ela não foi cumprida, você traz uma credibilidade maior ao sistema. Porque da mesma forma que você tem ele ali, que teve 1000 votos, que foi o mais votado, você teve aquele outro também, que talvez não tenha entrado por pouco, mas que cumpriu as regras do jogo, que fez tudo direitinho e de repente mereceria estar lá por ter essa probidade, por ter essa moralidade, por ter respondido de acordo à justiça eleitoral. Então, eu acredito que a pergunta tenha que ser outra. Será que esse vereador, ele tem legitimidade para estar lá? Será que a gente verificando que já numa situação pré-posse ou pré-diplomação já houve tanta questão de irregularidades, talvez isso que o cidadão deva pensar, que o Ministério Público ele está aqui não para desfazer o que o povo fez ou para ir contra, mas para fiscalizar a lei. E a partir do momento que a lei não foi cumprida, a gente entende que aquilo ali não valeu. Tem muito boato e muita gente distorce os fatos, né? Por exemplo, os efeitos de um processo como esse. Vamos continuar aqui na questão do vereador que teve, em primeira instância, o seu diploma cassado. Muita gente acha que entra o suplente. Nesse caso, não, né? Os votos são anulados, né? Aí você vai fazer uma nova soma dos quocientes eleitorais e uma nova distribuição dessas cadeiras dentro do Legislativo. Eu tomei um tempo para fazer isso na caneta mesmo, não é uma conta muito fácil, mas não é o suplente do partido do vereador. No caso de Diamantina, seria o ex-vereador, né, José Geraldo, pela conta que eu fiz rapidamente, mas parece que é isso mesmo. Bom, como tem, quer dizer, a primeira eleição, já chegou alguma coisa nos tribunais superiores? Como é que eles estão decidindo? Que provavelmente isso vai até o TSE, né? Possivelmente. Inclusive, até essa questão do fundo partidário, interessante é porque já chegou até os tribunais questão de prestação de contas, porque o que acontece? Como eles apresentaram essas mesmas alegações na prestação de contas, alguns juízes aprovaram as contas desses candidatos a prefeito e alguns juízes rejeitaram. Foi o caso de Diamantina, como eu disse, por ser uma questão nova e cada um ali a gente ainda está formando essa convicção. Então, alguns colegas já inclusive recorreram da aprovação das prestações de contas, né? Por esse argumento do Ministério Público entender que já era caso de rejeição, porque a gente já entende que isso é uma movimentação ilícita, um repasse ilícito de verba. Então, com certeza, muitas questões já chegaram ao tribunal, mas a gente ainda não tem notícia de decisões, do que isso aí qual foi a orientação do tribunal, qual foi a decisão final do tribunal, ou se inclusive já houve recurso para o TSE. Não temos essas informações hoje. Analisando a decisão daqui de Diamantina, da doutora Caroline, tocou muito no assunto de não houve má-fé. A exigência do 30A é que haja também má-fé. Sinceramente, eu não vi isso no artigo 30A. Porém, essa que é a questão que me chama a atenção, porque uma hegemonia total, né? Majoritário, todos os juízes que decidem falam da má-fé. É um argumento jurisprudencial, são decisões, é o tribunal que entendeu que precisa de ter má-fé, ou é uma questão interpretativa? Pois
o Ministério Público entende que a má-fé ela não é elemento do tipo desse do 30A, que realmente seria uma mera conduta, um ato de mera conduta, e a partir do momento que ele foi praticado, obviamente que você vai ver ali se ele gerou algum impacto na eleição, porque isso também a gente não olha no 30A, né? Se houve ou não algum impacto. A gente olha realmente essa proporção. De quanto que foi esse valor ilícito, essa captação ilícita, para ver se, mais do princípio da proporcionalidade, para ver se realmente isso é suficiente para uma cassação ou não é suficiente. Apesar que, sinceramente, Marconi, para mim, eu acho que, eu acredito muito que a gente não tem que dar uma gradação ao ilícito. Para mim, ilícito é ilícito, e ali se a pessoa realmente comprovou que ela, como no caso em questão, realmente ela teve a intenção, aquela intenção de fraudar, ou não vamos falar fraudar, mas de fugir à fiscalização, que mereceria essa cassação. Mas enfim, a única análise que o Ministério Público faz é desse valor, quanto que isso impactou no final, na arrecadação daquele candidato. Foi 30%, foi 40%, e aí de 20% para cima, 15%, 18%, a gente já entende que é um valor que devemos ajuizar a ação, porque é um valor alto e que impactaria as contas desse candidato. A questão da má-fé, realmente, você não vai ver promotor de justiça nesse 30A falando de má-fé ou falando de boa-fé, pelo contrário, né? O recurso que eu fiz, que a gente interpôs, ele fala exatamente isso. A doutora Caroline, realmente, no entendimento dela, porque ela fala muito, né? Houve o ilícito, houve a irregularidade, mas não houve má-fé. E isso realmente, assim, pra gente não cabe. A gente falou muito aqui do artigo 30A, né? O artigo 30A da Lei das Eleições. Quem tiver interesse, né? É só procurar a Lei das Eleições, tá lá o 30A, dá para entender direitinho o que é. Doutora, o nosso objetivo é realmente trazer esclarecimento, né? Causa um frisson muito grande na sociedade, e a gente tenta trazer aqui informação de uma linguagem menos jurídica, mais simples, que as pessoas possam entender realmente o que está acontecendo. Foi ótimo esse bate-papo. Muito obrigado por atender o nosso convite, né? E espero que a gente possa conversar mais sobre esses assuntos e assuntos sobre as eleições, para que as pessoas tenham uma linguagem, né, mais popular de tudo que está acontecendo. Mais uma vez, obrigado. Sim, eu que agradeço o convite e, de novo, estamos sempre à disposição, sempre que precisarem. Muito obrigada. Conversamos então com a promotora eleitoral da comarca de Diamantina, a doutora Luciana Cristófaro. Falamos aqui sobre os processos pós-eleições, das eleições 2020, aqui na comarca de Diamantina. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.